Boa tarde, bom dia, boa noite, meu público aqui do HC Podcast, Quebrando Paradigmas. Estamos iniciando mais um podcast aqui, né, com o apoio cultural aí do Instituto Carvalho, que fica ali na Imbetiba, e ali você vai ser muito bem atendido pelos nossos médicos ali, doutor Pedro Carvalho, doutora Tainara Caixeta e doutora Karina. É isso. E também o apoio cultural do movimento Mulher Mais, um movimento que veio para empoderar as mulheres, veio dar condições para que as mulheres possam buscar as suas proteções diárias das agressões masculinas, né, e femininas também. Na verdade, é todos os gêneros. Também o apoio lá do Lagos Brinde, né, das companheiras lá que fizeram o nosso logos, né? Muito obrigado a todos aí, vocês aí do Lagos Brinde, pela essa logos maravilhosa, bonita, né, que vem nos abrilhantar aqui o nosso podcast. Quero também mandar um abraço lá pro pessoal do estado de Goiás, aquela terra querida. Alô, mamães, fazendo alusão lá ao Agnaldo Timóteo, quando assumiu o mandato de parlamentar, a primeira coisa que ele fez foi alô, mamãe. Pegou o telefone, alô, mamãe. Tenho amigos lá também. Lá. Então, e hoje, né, meu público do HC Podcast, Quebrando Paradigmas, como eu sempre falo, nós sempre trazemos aqui pessoas inusitadas, questões inusitadas, para que a gente possa debater, pessoas que trazem conhecimento, que vêm a brilhantar o nosso podcast. E é claro, hoje nós não poderíamos deixar também, né, de fora o nosso produtor cultural, Rodrigo Sabará, grande produtor cultural aqui da cidade de Rio das Ostras e de toda a região dos lagos. Grande a gentileza sua, obrigado. Rodrigo Sabará, como é que tá você, meu querido? Bem, graças a Deus, trabalhando de volta, né? Acho que todo mundo da área da cultura viveu anos tristes aí com a pandemia e graças a Deus estamos de volta trabalhando. Depois de 2 anos parado, é uma alegria poder produzir de novo. Pois é, Rodrigo, realmente. É por isso que, inclusive, tem até uma lei aí que nós vamos discutir depois, né? Luiz Gustavo, não é isso? Tem, que veio Paulo Gustavo, desculpa. Que veio exatamente dar condições para que os nossos artistas brasileiros pudessem dar continuidade ao seu trabalho cultural, o trabalho filosófico. E Rodrigo Sabará, ser produtor cultural no Brasil é ser um filósofo, é ser um historiador, é ser cientista, é ser um sociólogo, enfim, é um ser humano diferenciado, porque produzir artigos referentes a artistas é diferente, né? Rodrigo Sabará, a bala tá contigo. Falando ser produtor cultural no Brasil não é só ter essas qualidades aí, não. Na verdade é uma loucura, né? Porque primeira coisa que você tem que ter é desapego. Porque a instabilidade do mercado cultural é imensa. Você trabalhar no comércio, você tem mais estabilidade do que no mercado cultural. Então, na verdade, tem que ter desapego, não ter medo dos sobes e desces, dos altos e baixos. A gente tem que quebrar pedra todo dia, escalar uma montanha todo ano para você ter um projeto aprovado, para você ter patrocínio, para realizar um projeto cultural. Então tem que ter coragem, desapego. É uma luta, não é fácil não. É um trabalho que eu acho que depende, 90% é correr atrás, mas tem uns 10% de fé para você conseguir realizar. É isso, Rodrigo. Gente, olha, o nosso podcast está sendo transmitido aí pelo meu Instagram, Helder Gomes Caixeta, né? E pelo YouTube ali do Rota 22. Então, é só acessar lá, posteriormente, quem vai assistir de madrugada, assistir de manhã, até eventualmente à tarde, tá lá os arquivos. É só acessar lá e assistir e valorizar aqui a arte no Brasil, é o que nós queremos. Então o nosso podcast hoje, Rodrigo Sabará, ele veio exatamente para isso, para valorizar o artista, para valorizar o produtor cultural, para valorizar o trabalho de vocês, porque é um trabalho realmente muito difícil, como você falou. Os enfrentamentos são muito grandes. E você perceber, na verdade, é pouco difundido, né? A gente tem muito, até, tô falando de todos os podcasts da televisão, a própria televisão, você tem fala muito sobre política, sobre tudo quanto é área, mas trazer os artistas para falar dos seus produtos culturais, tá cada vez mais escasso esse espaço para a gente falar de cultura.
Assim como os projetos culturais também têm diminuído com o tempo, né? Então a gente precisa de espaço, precisa de mostrar, precisa de ter vitrine para a cultura. Exatamente. Sabará, né, com todo respeito, se os pássaros são livres, por que os homens também não seriam? Esse era o desejo de Frei Caneca, que é o projeto que eu estou trabalhando agora, né? É o meu filho mais novo. A gente está gravando na semana que vem, é o último dia já de gravação. Frei Caneca, eu resolvi falar, né, de Frei Caneca, porque é um personagem que você vê na história assim, tem praça, tem rua, tem presídio, e qualquer pessoa que você perguntar quem é Frei Caneca, a pessoa não sei. Quase ninguém sabe Frei Caneca. Até professores que eu perguntei, Frei Caneca, eu falei, não lembro quem foi Frei Caneca. É um nome conhecido. E eu gosto disso. Eu gosto de tocar no assunto que não está sendo tocado, de levantar aquilo que não está no ar, entendeu? E aí eu trouxe esse personagem que ele é real, né? Um brasileiro que participou da independência ativamente. Então é um personagem muito vivo nesse período da independência do Brasil Império. Aí eu fui resgatar o que esse cara pensava, do que ele falava, e entender melhor o contexto dele, né? Como é que era ser, naquele período, né, de 1800, um libertário, né? Um cara que defendia o liberalismo. E naquele contexto da independência, tendo nós vivendo num império, não era uma república ainda, e como se dava essas ideias dele naquele contexto. E foi maravilhoso entender isso. Eu falei, caramba, as pessoas deviam conhecer mais da nossa história. Parece que a nossa história fica muito mal contada, porque é feito só um rascunho. Exatamente. A gente não entra no detalhe de cada personagem, da situação, do contexto. Sabará, eu costumo dizer o seguinte, né? Como advogado e como professor também, sou pedagogo, né? Pós-graduado, eu costumo dizer o seguinte, todos nós, brasileiros, todos os alunos deveriam ter como, assim, matéria principal a história. A história, a nossa história, a história do Brasil, a verdadeira história contada, aquela história realmente que fala da Conferência do Equador, que foi o movimento, a Confederação do Equador, onde realmente apareceu ali Frei Caneca, né? Que na verdade ele era um frei, ele era um filósofo, ele também era professor de filosofia. Professor de filosofia. E era também jornalista. Né? O cara realmente integrava aquela região de Pernambuco e ele fazia diferença ali naquela região. Né? E com as suas ideias que realmente veem. São ideias... Ele era um revolucionário. Ele era um revolucionário. Sim, ele foi um revolucionário. Não só foi um revolucionário, mas na história, os grupos e aliados deles, muitas vezes pegaram em armas, tiveram que pegar em armas também. Assim como muitos grupos revolucionários fizeram. Só que ele com um viés diferente, né? Com um viés do liberalismo. E de um liberalismo muito amplo. Aliás, eu acho que esse foi o que mais me fascinou, que eu fui entender... Como é que é dito hoje, né? Talvez é falado muito en passant, como se fosse o liberalismo uma coisa só de direita, né? Ou associado a conservadores, quando o liberalismo, ele tá fora disso. Ele não está preso dentro dessa caixinha, né? Exatamente. De direita, esquerda, conservador. O liberalismo, na sua essência, ele não é só econômico, né? Exatamente. Passa pelo econômico, a liberdade econômica. A liberdade econômica, né? Individual, liberdade individual de cada um. Mas ela é mais do que isso, é tipo assim, é você realmente ser livre sem ter nenhum estado ou nenhum órgão controlando todos os passos da sua vida de como você deve viver. Exatamente, isso são aquelas ideias brilhantes que saíram lá da Revolução Francesa, né, em 1789, né, John Locke, né, que é o pai, é o precursor. É o precursor, né. Mas, e aí, aonde é que está essa peça em cartaz, ou vai estar em cartaz? Ainda não está em cartaz, porque a primeira coisa que a gente está produzindo, né, é um vídeo. Então a gente está fazendo uma versão audiovisual, mas com a linguagem de teatro. Porque eu admito que eu não tenho experiências, né, com audiovisual. Eu não sou do cinema, nunca fiz TV. Como o meu lance é teatro, a minha experiência é teatro, o que eu escrevi foi um texto de teatro, que o primeiro momento ele vai ser feito um vídeo com a linguagem teatral. Vai ser dentro do teatro, vai ser gravado lá na Rinha das Artes, em Macaé. E depois dessa experiência em vídeo, como às vezes para levar um espetáculo grande, de 1 hora, para viajar, além de ser caro,
é muito difícil, até a gente ter pauta nos teatros, levar público. Então a gente está fazendo uma versão de sketch, uma versão menor para apresentar ao vivo nos teatros. Vai ter muito festival de sketch, festival de cena, então a gente vai fazer uma versão mais enxuta para poder rodar com ele ao vivo, em apresentação de teatro mesmo. Meu amigo Jales Caixeta tá lá no estado de Goiás assistindo você, mandou um abraço dizendo que o cara é bom. Obrigado, Jales. Meu irmão, um abraço pra você aí, abraça toda a família aí, né? Mas... Falar em Goiânia, abraço pra Lúcia Kratz, lá de Goiânia, uma grande parceira, foi produtora junto comigo, foi minha atriz. Me diz uma coisa, sobre Frei Caneca, parece que o público já entendeu, né? Talvez, eu espero que as pessoas assistam o vídeo, tá? Então, pra quem quiser assistir, como a gente vai gravar e ainda vai editar, a gente vai lançar lá pra dezembro, início de dezembro, no máximo até dia 10 de dezembro, vai estar no Facebook do Teatro Variável e no YouTube também, Teatro Variável. A gente tem o canal do YouTube e o Facebook, que não tem muita coisa, como a gente faz só teatro, tem gravação de teatro. Pois é, ó, e eu quero estar presente lá na primeira fila. A nossa operadora Juliana, muito obrigado aí, Juliana, pelo trabalho belíssimo que você está fazendo aí nos bastidores. Se não fosse a Juliana, a gente não estaria aqui, né, com esse programa maravilhoso, esse podcast, né? Aliás, é isso, né? Falando na cultura, assim como, né, na comunicação, no entretenimento, a gente depende muito dos bastidores da equipe, né? Exatamente. A gente vê só o artista, só quem tá falando, mas tem toda uma equipe por trás que, se não são eles... É os bastidores que realmente faz a diferença também. Então é isso. Ô Sabará, eu sou do estado de Goiás, aquele brilhante estado de Goiás. Infelizmente eu não pude ficar lá, não pude morar lá, né? Mas a minha família tá lá, minha mãe tá assistindo agora, o Jales Caixeta. E, na verdade, você passou por lá, né, no estado de Goiás. Também. O que você foi fazer lá no estado de Goiás? Entre outros lugares, eu também fui a Goiás. Primeiro é o seguinte, como a gente que vive de teatro... quem vive realmente de cultura, não dá nem para ficar preso numa cidade só. Porque uma cidade não tem demanda de trabalho o tempo todo, todos os anos. Então eu me acostumei estou realizando um projeto aqui, aí eu fico uns anos aqui. Aí daqui a pouco surge uma proposta, um convite, a gente vai trabalhar em outro estado. Essa minha amiga Lúcia Kratz, em um período da minha vida, ela estava em Vitória, né? E assim a gente vai fazendo as ligações de trabalho. Então eu estava trabalhando com ela lá em Vitória, ela fazia aula comigo, e de repente ela fala, Rodrigo, eu tô com uma palestra, e ela é doutora em psicologia da administração, e ela fazia palestras. Aí ela queria que eu dirigisse, teatralizasse a palestra dela, né? Fiz a teatralização, a direção da palestra, e acabou o negócio dando certo, que a gente teve que viajar. Eu fui teatralizar outras palestras dela. Então eu fiquei com ela trabalhando em Goiânia, dei aula lá no IPOG, Instituto de Pós-Graduação. Não sei, agora não lembro onde é lá, que faz tempo. Faz tempo. E Goiânia modifica muito, rapaz. Goiânia, quando eu estive lá, era pequena, era bem menor. Hoje Goiânia é extremamente grande, né? A população aumentou bastante, quase que dobrou, né? Uma coisa que eu fiz lá também, aliás, eu fazia em muitos lugares, né? É treinamento corporativo. Então, empresas como Unimed, né? Contrata a gente para fazer um treinamento de usar o teatro e os exercícios de teatro como ferramentas para melhorar, às vezes, determinados procedimentos, interiorizar o que tem que ser feito, entendeu? Melhorar a comunicação, às vezes até para melhorar a relação entre as pessoas, a equipe, né? Perfeito. E você continuou, e depois, Goiânia, você venceu lá o seu tempo lá em Goiânia, e você foi pra onde? Olha, eu sou do Espírito Santo. Você voou pra onde? Eu sou do Espírito Santo, né? Então, várias vezes, eu rodei um tempo em Minas, aí volto pro Espírito Santo. Passo um tempo, morei aqui em Rio das Ostras no ano... Trabalhei na Fundação Macaé de Cultura, lá pro ano 2000, 2001, até 2004, por aí, 2005, e já morava em Rio das Ostras. Só que, como eu te falei, né, a gente faz um tempo e vai para outro lugar. Passei um tempo no capital, Rio capital. Aí depois fui para São Paulo, voltei para o Espírito Santo. Do Espírito Santo fui para Goiânia, voltei para o Espírito Santo. Tudo isso fazendo teatro, né? Rodei Nordeste. Você era o quê? Um saltimbanco meio universitário? Saltimbanco universitário? Mais ou menos isso. Porque não tinha carroça, né? E essa vida tão assim, né? Quando a gente viaja para apresentar, sempre tinha hotel ou alugava um lugar, né? Não era
tão mambembe, vamos falar. Não tão mambembe, né? Mas tem um pouco isso. Era um saltimbanco universitário, boa ideia. Um saltimbanco de camisa social. Camisa social, né? Mais evoluído, né? Porque, na verdade, é o seguinte, os tempos também mudaram, né? E eu peguei, né? Não sou tão velho assim, né? Mas eu peguei essa coisa do teatro, do saltimbanco, do mambembe, né? Essa coisa do pessoal chegar, instalar ali na praça. Eu cheguei a pegar isso também. Eu comecei com 13 anos. Fazer esse teatro, né? Aliás, eu sinto saudade disso, esse teatro que a gente começou, onde era realmente uma trupe de teatro, um monte de adolescentes, da diretora Maura Mosquen. Naquela época não tinha faculdade de teatro. A gente aprendia teatro nas companhias de teatro. Então eram companhias de teatro que a gente geralmente entrava novo e lá a gente ficava anos. E ali a gente carregava o cenário, a gente mesmo tinha que pintar o cenário, costurar o figurino. Produzia tudo, né? O figurino, né? E hoje já mudou, hoje já não é tão mais assim, né? Mas tem... depois a gente vai conversar sobre isso, porque eu vi algumas dificuldades aí de vocês aí. Algumas? Eu vi essas dificuldades, mas... Muitas dificuldades. Nós vamos conversar sobre isso depois. Mas esse podcast, né, o HC Podcast, Quebrando Paradigmas, porque a sua presença aqui ela é algo inusitado, tendo em vista a gente falar de teatro, algo tão filosófico, né, porque você senta na frente da televisão e vê lá uma novela, você vê um teatro, essas questões o teatro de revista, isso tudo passando, a gente acha muito bom, é gostoso, é alegre, mas a gente não consegue parar para pensar como foi difícil chegar até ali, como foi a vida do artista até ele chegar ali. Começa pela criação, né? Por exemplo. A criação daquilo ali. Imagina uma Janete Claire, por exemplo, né? Foi a âncora da Globo em termos de novela. O que essa mulher não tinha na cabeça, né? Assim, de conhecimento profundo, né? Ela era um brilho, né? Quando a gente não sabe, a gente é forçado a aprender, né? Ou instigado a aprender. A gente vai escrever sobre determinado assunto, o exemplo foi Frei Caneca agora, né? Mas não importa qual seja o texto que você vai escrever ou produzir, você é aguçado a pesquisar. Aí você acaba estudando um pouco de cada coisa. Você falou de filosofia, né? Não tem como você fazer um bom texto. Seu texto não precisa ser filosófico, mas não tem como você escrever um bom texto se você não tiver um mínimo de conhecimento, por exemplo, de filosofia. Filosofia, né? Ou se você não lê bastante para dominar a construção das frases, né? A construção do texto. Então você é obrigado a estudar e a aprender diversas coisas. Às vezes história, tem que pesquisar geografia, porque você citou ali sem querer um lugar, uma ponte, e você tem que ir lá. Como é? Essa ponte fica em qual lugar mesmo? Lugar, né? Pois é, mas na verdade o teatro, ela é uma relação dialética com a vida. Sim. Eu gosto do teatro exatamente pela essa E você fez teatro, né? Você confessou que fez teatro. Eu que vou jogar pra você. Eu que vou perguntar pra você como é que foi a sua experiência com teatro. Pois é, mas só concluindo aqui. O teatro, na verdade, é uma relação dialética com a vida, né? Eu acho que essa questão aí do teatro, você cresce muito, aprende muito, desenvolve bastante, torna-se quase um ser humano espiritual, né? Espiritualista nós somos, mas eu acho que mais evoluído, né? Nós somos. Seria o normal. Eu não vou dizer que todo artista de teatro é um ser evoluído, porque não é verdade. Não. Cabe exceções, né? Cabe exceções. Mas teoricamente deveria ser. Porque no teatro, né, a gente experimenta todas as emoções possíveis. A gente vive, quando a gente está numa aula de teatro, por exemplo, né? Esquece a peça, está preparando, né? Fazendo aula. A gente experimenta todas as possíveis emoções, as possíveis reações, os mais diversos pensamentos, ideias, conflitos. Então você você amadurece espiritualmente por causa dessa experiência que o teatro te dá, de experimentar todo tipo de emoção, pensamento, circunstância. Você acaba se conhecendo, porque ao se colocar numa situação... a emoção com o público, né? As palmas, as vaias, e tudo isso aí é uma emoção muito forte, é uma emoção, às vezes negativa, às vezes uma emoção positiva, né? Que o objetivo do artista é ele ter as emoções positivas, claro, são aplausos. Mas as vaias também, ela é uma forma de crescimento, né? Eu falo, ninguém quer, né? Ninguém quer ser vaiado, óbvio. Claro. A gente fala dos aplausos, né? E é o objetivo, a gente quando apresenta uma peça, uma das melhores emoções é a do aplauso final. E a gente percebe quando a plateia gosta, tá?
Não sei se todo mundo que vai ao teatro sabe, mas nós percebemos na força da palma, na energia da palma, se a pessoa está aplaudindo por educação. Você está aplaudindo por emoção, né? Ou por educação, né? Então, mesmo quando a plateia não vai, a gente sente. E isso é bom, sabe por que é bom? O artista tem uma tendência muito grande à vaidade. O artista, em geral, é vaidoso, né? O ego é muito inflamado do artista. Então é bom a gente ter... por exemplo, um exemplo não dá pra gente fazer sucesso sempre. Não dá pra você ser uma estrela todo dia. Então você tem que ter essas experiências de não brilhar tanto pra se aprimorar, pra ser humilde, pra desenvolver as suas capacidades, entendeu? Pra descobrir outras formas de interpretar e de ganhar a plateia. Perfeito. Meu público do HC Podcast, que está sendo transmitido aqui pelo Instagram, Helder Gomes Caixeta, Instagram, também no Rota 22, do YouTube. Esse programa está tendo o apoio do Instituto Carvalho, né, que fica ali em Betiba, em Macaé, ali com o incentivador é o Dr. Pedro Carvalho, né, bucomaxilofacial, e aí Sabará precisando de fazer um implante, né? Antigamente a gente fazia ponte, né? Agora é um implante. Olha, fazer um implante lá. Doutor Carvalho, eu espero que demore bastante eu precisar, tá? Eu tenho pânico a dentista. Espero que demore bastante eu precisar ir. Pois é, mas lá você também vai ter lá a doutora Karina e doutora Tainara Caixeta lá. São excelentes profissionais e serão muito bem atendidos. Aquele cafezinho esperto, gostoso lá, a gente fala café com as duas mãos. Sempre tem um biscoitinho do outro. Também tem o apoio aí do movimento Mulher Mais, né? Onde as mulheres aí buscam o seu empoderamento, o seu conhecimento, a sua evolução enquanto ser humano. E também lá do Lagos Brinde, né? Não podemos deixar de falar lá dos nossos colegas lá do Lagos Brinde. Nossas amigas, inclusive, né? A Vanessa lá sempre esteve junto em vários momentos da vida. Ela esteve nos bastidores, ajudou em várias produções, já ajudou a vir à noite pintar cenário quando a gente tinha estreia pro dia seguinte. Então, é isso aí, meus amigos do podcast, HC Podcast Quebrando Paradigmas. Vamos lá, meu querido. E falando aqui de Rio das Ostras, desse brilhante quadrilha que você patrocinou aí. Quadrilha cênica, Quadrilha cênica. Uma bela apresentação, onde teve vários figurantes maravilhosos que desenvolveu aí todo um trabalho, né, junto com você, pegou junto, né? E aí, como é que foi esse trabalho? Primeiro eu quero, né, se falar da quadrilha cênica, vou falar da quadrilha cênica. Não, fica à vontade, Sabará, fica à vontade. Tá. Você tá na sua casa. Na quadrilha cênica a gente compôs com alunos de teatro, né? E a quadrilha teve a coreografia de Cláudia Bispo. A nossa amiga da Lagos Brinde, Vanessa, foi a nossa porta-bandeira, a nossa porta-estandarte, a nossa madrinha, né? Então foi uma galera de jovens que gostam de arte, pessoas que... Alguns amigos de uma longa data e muita gente nova, que, por exemplo, era aluno de teatro, né? Aqui da Onda de Rio das Ostras. A quadrilha foi uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, né? Para os editais que tiveram recentemente. E a gente precisa muito desses editais que às vezes os estados e prefeituras lançam. E foi uma grande bênção para muitos artistas e para a produção cultural, os editais do estado do Rio de Janeiro, que foram lançados nesse ano. A quadrilha é o edital Arraiá Cultural RJ. Perfeito. Olha que maravilha. Você vê na quadrilha em geral, sempre, não tem patrocínio. Geralmente a quadrilha a gente faz com gente que tá ali só porque gosta mesmo. A gente se vira para poder comprar a roupa. É uma coisa que a gente faz por amor. Exatamente. Então, de repente, a gente tem essa oportunidade de, depois de pessoas que 10, 20 anos fazendo, aí um ano a gente recebe um apoio, é muito bom, né? Por exemplo, fazer igual a gente pôde fazer na quadrilha cênica, com um figurino caprichado, né? Comprar uma roupa melhor. É bem melhor, né? Fica melhor ainda. A lei, né? Essa lei estadual, 8.266/18, projetos culturais, ela veio exatamente para beneficiar o artista, né? Beneficiar a vocês que estão começando, esse pessoal que está fazendo teatro e está inibido, sem espaço, sem oportunidade. Então já dá, porque uma coisa é você estar ali na escola, né, do teatro, e a outra coisa é você estar ao ar livre,
tá no palco e as pessoas lá olhando para você, assistindo, criticando, batendo palma, aquilo que nós já falamos, né? A questão da emoção, a questão da educação. E a lei exatamente vê isso, que são 3% que são recolhidos do ICMS. Nesse caso, existe essa lei estadual, né? Tem a lei federal, a lei estadual, mas esse que a gente passou foi edital. Edital não é outro sistema. Ah, então fala melhor sobre isso. Fala melhor sobre isso. São três tipos de patrocínio, né? Os principais são os editais, onde, por exemplo, já tem a verba, a prefeitura ou, no caso, o estado. Já tem aquela verba. E ele lança um concurso público, onde os grupos, os produtores, se inscrevem com seus projetos e os projetos concorrem, eles são pontuados. Os projetos melhores pontuados, aí vem por relevância, por mérito artístico, por condições, né, financeiras, eles são aprovados e eles recebem a verba direta do Estado. Essa verba ela já está toda ali fechadinha na planilha orçamentária, tanto para figurino, tanto para pagar os atores. Você só tem que sair distribuindo os pagamentos. Vem tudo já encaminhadinho para que é. Esse dinheiro é maravilhoso que a gente só passa no edital e já recebe a verba. Apesar de você agora, justamente você foi o meu advogado, nosso advogado, né? Helder advogou na quadrilha, porque às vezes tem uns entraves. Por exemplo, mesmo o Estado dando ali o edital, ele tinha um contrato com o Banco Bradesco, e eu e várias pessoas, por exemplo, eu estava nesse edital, eu tenho outro edital, eu tenho vários projetos, né? Claro. Vem na lei de incentivo. Então, para cada projeto você tem que ter uma conta bancária. O Bradesco não queria abrir a conta bancária para quem já tinha uma. E a gente só podia usar o Bradesco. Então, por causa porque isso aí é um convênio do Estado com... Esse é um grande problema, sabe? O servidor público sofre muito por isso aí, porque tem só o Bradesco que faz esse... Se eu não me engano, os deputados votaram uma lei que libera o Estado para outros bancos. Né? Se eu não me engano, foi aprovada essa lei recentemente. Por causa disso, a gente quase perde a verba, estava ali na iminência de perder a verba, porque o Bradesco se recusava a abrir uma segunda ou terceira conta bancária. Aí, doutor Helder foi lá e resolveu, né? Em 3 dias estava a conta aberta. Aquilo que eu estava em meses, não. 3 dias ele resolveu. Esse homem é bom, hein? Obrigado, Rodrigo Sabará. Mas é o papel do advogado. O advogado realmente ele tem que ter amor à causa, né? Amor, abraçar a questão. E a questão de vocês, e eu vi, né? Por isso que hoje você está aqui, porque a causa de vocês é uma causa realmente extremamente relevante, é uma causa que traz ao público conhecimento, as pessoas que estão ali assistindo, né? Se divertindo, né? As pessoas que estão ali se divertindo, vendo vocês se divertirem também, porque o teatro é uma diversão. E nós, o povão, ele merece, né? Os dois lados, né? Por exemplo, os dois lados merecem, quem faz, né? E quem assiste. E quem assiste. Fazer cultura é uma coisa maravilhosa, trabalhar com cultura. E essa galera toda aí, que alguns você conheceu, que estão agora fazendo, conseguiram provar. Alguns pela primeira vez trabalharam num projeto. Que bacana, né? Que bacana. E aí depois que a gente prova, é uma cachaça, tá? A gente não é quer parar. Bom vício. Fazer arte é um vício gostoso, porque você não consegue parar. Depois você apresenta uma vez, você quer outra. E quando termina a temporada? Você fala, poxa, acabou, não vai ter mais apresentação? A gente fica querendo o próximo projeto logo. Próximo projeto. Mas vem cá, hoje você trabalha com produção cultural, mas você tem alguma escola de teatro? Não, eu dei aula, lá em Vitória eu tinha, né? Eu passei muito tempo no Espírito Santo, que é a minha terra natal. Lá eu tinha um centro cultural e era uma escola de arte, que era Teatro Variável, é o nome ainda que eu uso, né? O nome do meu grupo. Mas lá eu tinha o Espaço Variável, que era um centro cultural e minha escola de arte. Desde que eu vim para Rio das Ostras, eu voltei para cá, né? Veio a pandemia logo depois. Então agora eu pretendo retomar no próximo ano. Eu pretendo retomar com alguns cursos que eu já trabalhava e que eu gosto muito de fazer. Um deles é o Teatro Terapia, onde a gente pega o teatro para não atores, né? Onde a gente pega pessoas que simplesmente querem desenvolver a técnica do teatro para melhorar sua comunicação, para melhorar sua performance no trabalho, para também é muito recomendado para algumas pessoas que às vezes estão em depressão ou estão com alguns distúrbios emocionais. Claro. O teatro ele é recomendado pelo psicólogo, né? Fazer aula de teatro. Então, e de pessoas que estão ali, vieram só para fazer terapia, acaba saindo uma peça linda, um monte de gente que não se imaginava artista passa a se apaixonar pelo teatro também. Então é um curso que eu adoro fazer, porque eu vejo essa transformação de gente que, tô aqui só porque me mandaram, ou tô aqui só porque
Mas é aquilo que eu falei, né, o Sabará, é uma relação dialética com a vida, porque essas questões, essas depressões todas, elas têm uma causa, né? Muitas vezes tem uma causa. E você usa o teatro, você pode dar vazão a essa causa, dar uma vazão, e você descobrir no teatro a solução dessas depressões, né? Mas a gente tava falando, né? Voltar. Aliás, eu sou mestre pra isso, tá? Eu começo no negócio e vou parar em outro. Tem que me puxar de volta. Não, claro. A gente tava falando da lei de incentivo, né? Que tá, o edital, né? Eu não vou falar mais ainda. O edital. Esse é o edital. É o dinheiro direto. Só que você tem que concorrer. Ou seja, você tem 200 pessoas tentando, 20, 30 vão passar. Esse é o edital. As leis de incentivo, nesse sentido, ela é mais fácil porque mais gente passa. Muito mais fácil você passar numa lei de incentivo do que num edital. Porque se você tiver um projeto bem feitinho, com tudo organizado, detalhado, você passa na lei de incentivo. O problema é outro, é captar o recurso. O problema não é passar na lei. Então, para quem não conhece, essas leis, elas dão desconto no imposto. No caso do Estado, é o ICMS, né? E a empresa, o Estado vai lá e aprova o teu projeto. Você passou, tá aprovado. Só que você tem que pegar aquela carta que o Estado te dá e ir numa empresa, porque é a empresa que vai escolher o teu projeto. Exatamente. Então, a empresa te dá o dinheiro na conta do projeto, né? E desconta aquilo no imposto, no caso do ICMS. Aí vem, aqui no Estado, eu acredito até que é mais fácil, né? Do que com a Lei Rouanet, que é uma polêmica Lei Rouanet. Eu trabalhei na Lei Rouanet. Trabalhou? Fui avaliador 5 anos da Lei Rouanet. É mesmo? No período de 2010 a 2015. Por aí. Foi. 2010 a 2015. Não era tão criticado nessa época, né? Hoje ela é mais criticada, enfim. São políticas que mudam, né? Cada governo que muda tem a sua política de tratar a questão do incentivo. O problema da Lei Rouanet é esse que eu, por exemplo, acabei de falar, essa dificuldade em trocar o bônus. Muita gente passa na Lei Rouanet. Mas como é a empresa que escolhe o projeto, aí eu sou o empresário. Sim. Eu já vou ter o desconto no imposto de renda. O que eu quero? Eu vou preferir alguém que é famoso. Porque se eu patrocinar o projeto de alguém que é famoso, eu vou ter mais publicidade, mais visibilidade. Então, as empresas não se interessam, vou dar um exemplo, para montar um coral na favela, para um grupo de teatro amador montar uma Medéia, um espetáculo clássico, porque isso dá menos visibilidade para eles. Então, agora eu espero, e a gente luta aqui, a mentalidade do empresariado mude e ele veja, por exemplo, que é grande marketing ele investir num projeto cultural que é um projeto social também. Perfeito. Que é um projeto cultural que vai transformar a vida de vários jovens que vão ter a oportunidade, por exemplo, de praticar arte, e pessoas que às vezes têm pouco acesso à arte passar a assistir. Então, para patrocinar um espetáculo de alguém famoso que cobra o ingresso, a empresa já vai estar já vai estar tendo aquela marca associada naquele nicho, né? De pessoas que já consomem cultura. Então, a empresa que investe num projeto cultural de menor porte, ou de atores iniciantes, de grupos menores, ele vai ter a marca dele visível em outro tipo de público, que é um público também que está acessando pela primeira vez. Exatamente. Pode tomar uma água aí. Toma água aqui. Falo muito, preciso beber água. Eu não tenho problema de falar, só tem que tirar o microfone de perto de mim. E a Lei Rouanet, o problema é esse, né, para encerrar, é a troca dos bônus. E se talvez o governo, né, tivesse uma agência, ou o governo mudasse, ele fosse lá, ele mesmo já trocar, a empresa desse o dinheiro para o fundo de cultura, e o fundo de cultura já passava para os projetos. Tirar de nós, produtores, ter que ir bater de porta em porta com um projetinho de baixo do braço pedindo para as empresas. Porque a gente bate na porta de 100 para uma abrir a porta para a gente. É muito difícil a gente conseguir captar recurso. Então, precisava ter uma agência para fazer. Ou o governo muda a lei, né? Faz ser dinheiro direto. Ou a gente tem que ter uma agência de captação. Perfeito. Esse podcast, HC Podcast, está sendo transmitido aí pela Instagram, Helder Caixeta, pelo Rota 22 no YouTube. E esse programa nosso também está sendo assistido, o Sabará, está sendo assistido aqui pelos nossos companheiros lá do estado de Goiás, nossos irmãos, nossos amigos, está sendo assistido pelos petroleiros,
está sendo assistido pela comunidade de advogados aqui da região dos Lagos. Então, eu sei que entre nós, advogados, temos muitos artistas, né? Porque o advogado também tem que ser um artista. Sim. Dizem até que o criminalista ali no tribunal de júri, ele é um artista. Dizem na verdade, que o tribunal é um teatro, né? Um teatro, mas não é bem ali. A gente está ali fazendo a defesa das prerrogativas do réu, daquele que está ali, né? Daquele que está, para que não haja tanta truculência do parte do Estado e para que ele tenha o direito, né, do contraditório e da defesa prévia dele. Mas tem a ver com teatro, porque é um exercício de convencimento. É, né? Um exercício de convencimento. E teatro é convencer, você tem que convencer. Você tem ali um conselho de sentença, né? Você tem um conselho de sentença em que você vai utilizar os seus argumentos processuais para demonstrar, né, a inocência. Já tive muitos alunos advogados, tá? Em vários cursos de teatro que eu dei, sempre tem 1 ou 2 advogados ou formandos em direito, né? Que bom, né? Porque precisa dessa desenvoltura do convencimento, né? São argumentos, né, que a gente tem, que o advogado tem que usar. O advogado ele usa argumentos, né? Argumentos processuais, legais, dentro daquilo que a lei prevê, né? Para você demonstrar ao juiz, instruir o juiz, né? Tem tanta relação que nas aulas de teatro tem um exercício, todo professor usa, que é justamente simular um julgamento. Isso é um exercício padrão das aulas de teatro. Exatamente. Então tá muito próximo. Pois é, mas aí que eu ia falar, você fez uma pergunta para mim. Sua experiência com teatro, né? Pois é, eu no Rio de Janeiro, né? Ficou mordido? Por que parou? Parou por quê? Pois é, o mundo me chamou para Macaé, né? Para a região dos Lagos. Quando eu estava no Rio de Janeiro ali, eu tinha servido o exército, estava na paraquedista lá, servi lá na paraquedista lá e a gente saindo da paraquedista eu decidi que fazer o que na vida, né? Além de prestar concurso, aquela coisa, resolvi fazer o teatro lá no Sesc, no Rio de Janeiro. Fica ali no centro ali. Iniciei o teatro, gostei. Inclusive fizemos algumas pontas em novelas lá, levaram a gente para fazer algumas pontas em novela, mas como figurante, né? Mas pelo menos é um conhecimento, é uma forma de você fazer um estágio, né? Conhecer ali os artistas, estar com alguns artistas ali, personagens como Lima Duarte, eu conheci pessoalmente, né? Uma pessoa fantástica, porque eu tive a oportunidade de conhecer e conversar. Além de artista, é um ser humano. É um ser humano. Maravilhoso, né? Humilde, simples. Maravilhoso. Acessível. E eu gostei, porque na verdade eu desenvolvi bastante o intelecto, né? É como você falou, inclusive eu estava estudando para fazer concursos e e a minha proposta de fazer vários concursos, né? Porque a gente tem que pegar o primeiro. E aquilo me ajudou muito, né? Eu saía dali com a mente leve, tranquila, desembaraçada, parece que livre, né? Porque eu conseguia falar Platão, Sócrates, né? Olha, entre tantos outros, como, né, muita gente filósofos. Não fez, eu aconselho, gente, vá fazer uma aula de teatro, vai experimentar. Porque depois que você sai de uma aula de teatro, é parecido com você fazer, sabe, uma sauna, uma hidromassagem, aquelas coisas que te deixam leve. Exatamente. Você sai da aula de teatro leve, parece que você deixa um peso para trás, né? Pois é, mas então essa foi a minha experiência. Mas como aqui não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar do produtor cultural Rodrigo Sabará. Mas eu vou te arrastar de volta. Vai me arrastar vou levar o Helder de volta para os palcos. Não, com certeza, será um prazer. Eu estarei. Embora a minha idade. Aliás, não tem idade para isso, não, né? Não tem idade para isso, não, né? Aliás, criança já pode começar a fazer teatro e não tem limite de idade. Na verdade, enquanto você conseguir se mexer minimamente, enquanto você estiver podendo se apresentar de qualquer forma, nem, por exemplo, a cadeira de roda é limitação para o teatro, nenhum problema de saúde. Nós temos aqui em Macaé o Portadores de Alegria, que é um grupo maravilhoso, da Vânia Tulipan, sim, que o professor Ademir, que é um professor de teatro maravilhoso também, dirige, né? E são cadeirantes, são pessoas que vivem na cadeira de roda e que fazem um trabalho belíssimo, misturam teatro com dança. Então, não existe limitação para o teatro. É o contrário. O fazer arte é que você transpõe os seus limites. É uma terapia, né? Qualquer limite que você tenha, seja ele de comunicação ou de qualquer desenvoltura, às vezes até cognitivo, você transpõe os limites. Você vê pessoas com Down fazendo teatro.
é muito usado também para grupo pessoas, como eu te falei, né, que tem às vezes algum distúrbio, algum problema mental, e fica, além de ficar um trabalho lindo, é meio que curador para aquela pessoa. Exatamente. Supera, né, limites. Né? Eu acho que muitas vezes o problema desse tipo de doença, assim, como você falou, o Down, entre outras, depressão, por exemplo, é a necessidade da pessoa de extravasar. É a necessidade da pessoa buscar no ar, buscar no universo uma solução para o problema dele, ou sei lá, um tratamento para o próprio problema, né? Se você pensa, você falou filosófico, né? E eu acredito que no teatro tem algo de existencial, né? Então, porque na verdade você precisa se encontrar. Qual é o seu espaço? Quem é você nesse espaço? Você lidar com os seus próprios pensamentos, entender o que você pensa e por que pensa. Então, é existencialista o fazer teatro, né? E quando você está ali como ator, exercitando isso, você acaba entrando no questionamento da sua própria existência, dos seus pensamentos. Claro. Qual é seu local, quem é você. Exatamente. É um crescimento e tanto. Nós estamos aqui hoje com o apoio do Instituto Carvalho, né? É um instituto que fica ali na Imbitiba, em Macaé, ali com o incentivador Dr. Pedro Carvalho, que é bucomaxilofacial, doutora Tainara, né? Doutora Karina. Então, Sabará, mais uma vez, eu sei que você não é chegado no dentista, não. Nossa, porque você não tem problema, é porque na verdade você, né, tem as suas dores aí, isso é normal para todos nós, né? Mas então é só chegar ali na Imbitiba, do Instituto Carvalho. Na hora que eu precisar, a gente tem que ir num bom, né? Que diminui o nosso medo. É o Pedro Carvalho, né, professor, né, doutor, né, pela Universidade de São Paulo, na USP em São Paulo, em Ribeirão Preto. Então ali só tem profissionais realmente excelentes. Um bom profissional pode até diminuir o nosso... É, claro. Né? Não, às vezes a questão é psicológica, né? 100%. Às vezes o excelente profissional, você chega, não, ele não vai doer. E ali com o Dr. Pedro Carvalho, além de ser servidor público aqui da Prefeitura de Rio das Ostras, trabalha ali na UPA, né? Me parece ainda que ele está na UPA e também aqui no hospital. Então, qualquer coisa que o bucomaxilofacial, Dr. Pedro Carvalho, que é aqui da cidade de Rio das Ostras, servidor público aqui do nosso querido prefeito aí. Também o movimento Macaé Mais, né, das mulheres, um movimento que vem realmente empoderar as mulheres, ali com o seu coach de comunicação e incentivador também, Jorge Guimarães. Alô, meu Jorge Guimarães, você que está lá em Campos, né? É um filósofo também. Esse Jorge Guimarães, ele também é um artista, tá? O que ele produz de conhecimento é fantástico. E Vera Lúcia, né? A sua diretora aqui em Macaé. Nosso programa está sendo transmitido pelo Instagram, né? E Rota 22. Meu amigo Sabará, projetos para o futuro. Bem, agora, uma coisa que a gente precisa aqui na cidade, antes de falar de projeto, né, e tem a ver com projeto, a gente falou de editais do Estado, né, que de vez em quando surgiu esse agora, a gente espera que continue tendo. Aqui em Rio das Ostras e na região, Macaé também, tem muito artista, mas diversos tipos, não só de teatro. Então nós temos muita mão de obra, né, muitos artistas, mas falta política cultural. Não existe, na verdade, política cultural aqui na região. Houve uma época que eu morei aqui, lá para os anos de 2000, quanto Macaé, quanto Rio das Ostras, nós tínhamos um movimento cultural muito forte. Vinha festivais de teatro para cá, tinha festival em Macaé, festival da FETAERJ veio para Rio das Ostras, tinha muitos grupos de teatro, então tinha um movimento de produção cultural constante. E isso foi caindo. Então a nossa região aqui, Macaé, fala das cidades vizinhas aqui, né? Caiu muito de 20 anos para cá, esse nível de produção cultural. Então a gente precisa de um alerta aí dos poderes, autoridade pública, né? Autoridade pública, nosso prefeito aí, Marcelino, né? Aqui de Rio das Ostras, prefeito Elbert Rezende aí de Macaé, prefeito aqui de Búzios, Cabo Frio, enfim, incentivar, porque o artista tá aí. Já tem, nós estamos aqui, né? Nós estamos aí. Nós estamos aqui. E uma questão que fica desapercebido, eu acho que os políticos ainda não conseguem ver,
o resultado, né, a contrapartida que dá você investir em arte e cultura. Há uma transformação social quando se pratica cultura. Primeiro, quando se dá acesso aos fazeres artísticos, né, para os jovens, você aumenta, como você falou, né, de filosofia, de visão de vida, você expande o horizonte desses jovens. Então, dar acesso ao fazer artístico é também ajudar naquele, parece chavão, mas é tirar gente sim das drogas, tirar às vezes da vida vazia ou da cabeça vazia, que leva o jovem a fazer merda, né? Você vê que esse é interessante, porque a formação dos maiores povos que existiram na Terra, os grandes impérios, ele sempre estava alinhado à arte. Sim, sim. Os chineses, por exemplo, alinhado à arte, né? Tem a sua formação. Os gregos, os romanos, os alemães recentemente. Então, quer dizer, a arte, eles constroem uma nação a partir da arte. O americano, né, constrói uma grande nação a partir da arte. Você vê que outras nações, né, têm essa prática dos fazeres artísticos, né, das atividades culturais, associada à educação. Então você vai para a escola, você faz aula de dança, faz aula de canto, faz teatro, faz música, toca um instrumento. E no Brasil a cultura é desassociada da educação. Então você não tem das civilizações que a gente fala até na modernidade, não só na clássica, você tem pessoas mais educadas, com aquela sensação de bem-estar que a gente precisa na sociedade. Ela não se dá só pelo econômico, né? Claro. A sensação de bem-estar social, ela se dá pelo acesso à cultura, por eu ter oportunidade de aprender e fazer atividades artísticas, melhora a autoestima, melhora a sensação de bem-estar e melhora, aí o político tem que enxergar também, que melhora essa sensação da pessoa estar de bem com a sua cidade, exatamente, com a sua comunidade. Então, investir em arte e cultura é investir em qualidade de vida. Exatamente, conhecimento. Né? É tão importante quanto o saneamento básico. Tem países aí que são questões primordiais, né? A educação, que abarca toda essa questão da cultura, a atividade física, que é importante, a formação do homem, né, e da mulher, assim, independente de gênero, e a questão... Tem país que o cara é obrigado a jogar xadrez, né? Eu tô com uma esperança. Como a gente veio num mundo que foi internet, né? Aquela streaming, aí tá todo mundo vendo séries e streaming, o pessoal ficando em casa. Eu tenho uma esperança e acho que as pessoas também começam a cansar disso. Chega uma hora que a gente começa a ficar cansado de estar só em casa, só assistindo. Até as séries uma hora cansa. Exatamente. A gente precisa ver coisas ao vivo, a gente precisa ver... E essa manifestação da cultura que acontece ali ao vivo, ela tem uma magia que a tela não permite. A magia do que acontece ali ao vivo na sua frente... É o calor, né? É o calor humano. O calor humano ali, né? Você tá vendo cada detalhe ali de perto, o olhar do artista. Você vê a emoção, né? Porque às vezes você assistindo pela televisão, o artista, ele fica diferenciado, parecendo muitas vezes aquele cara que parece que não tem nem alma, enfim. É o que a gente às vezes vê. E quando você tá ali, ao vivo, você percebe que ele é um ser humano... Né? Ele é um ser humano dotado de conhecimento, de sentimento, até de as emoção. Falsas perfeições acabam. As falsas perfeições acabam. Você vê os erros, você vê as rugas, os poros. Mas, aproveitando isso, e vou fazer uma pergunta idiota para você. Já foi muito, acionado e ao mesmo tempo vaiado? Olha, graças a Deus, vaiado eu nunca fui. Nunca fui político, então eu nunca fui vaiado. Tá certo. Mas veja só. O artista também, ele é político, né? O artista é político, né? É porque até essa coisa do artista político, né, que eu já ouvi isso, né, o artista ele é político, eu acho que a gente é político no sentido de polis, literalmente. Polis, claro. A política das ações na sociedade. Agora, eu, por exemplo, não gosto muito do artista com política partidária. Até porque eu não gosto muito de política partidária. Falou que tem partido, eu não gosto. Eu não gosto de nada que é partido, eu gosto inteiro. Né? Pois é, mas a questão que quando você vai fazer apresentar essa peça aí de Frei Caneca, que ele foi um político brilhante, né? Digamos assim. Ele fez a política que não estava associada a essa política partidária. Exatamente, era realmente ele ideais fez a grande Brasil, política, né? Ele era uma grande política e ele pensava no Brasil.
né? Ele pensava no país, ele pensou, inicialmente, o que se deu para fazer foi ali em Pernambuco, mas ele fez. Sim. Ele não ficou apenas nos jornais, naquela época nem tinha, né? Eram os extratos que eram passados e 1% da população sabia alguma coisa. E muitas vezes estava ligado à igreja, senão não sabia nada. A história dele também tem uma coisa que acontece com todos nós, né? A gente faz algo que às vezes não parece que não deu resultado. Ele se deu mal, porque ele morreu, né? Claro. Ele foi fuzilado. Pelo imperador. Mas às vezes aquilo que a gente faz traz resultado lá na frente. A gente nem está vivo para ver o resultado. Exatamente. Então, por exemplo, o que Frei Caneca fez lá no início, desde a independência, e depois se rebelando contra o imperador, quando veio a Constituição do Brasil Império, isso foi um passo também para o que veio acontecer depois, que foi a proclamação da República. Então foi uma pedra, foi um tijolo nessa construção para nós transformarmos uma república. E também plantou a ideia, que eu acho que infelizmente nós não temos isso no Brasil, isso foi uma ideia que ele brigou muito lá atrás, mas eu acho que com o tempo, e é da natureza das autoridades e dos governantes quererem poder. E ele lutava era contra isso, era para tirar o poder excessivo de um governante, do imperador no caso, né? Então quando a gente briga, a gente quer liberdade, imagina a gente como artista, então, o quanto a gente precisa de liberdade para falar sobre o que a gente quiser, para tocar em todos os assuntos, para falar daquilo que nos aflige e aflige também às vezes a sociedade. Então, quando a gente falou do Frei Caneca aí desse projeto e o ideal dele de liberdade, eu falei, caramba, além de falar da independência, né, do período, né, do bicentenário da independência, é algo que a mim é muito caro, liberdade. Acho que a gente pode passar aperto, sabe, de comer só um arroz com feijão, mas perder a liberdade. Eu acho que a Constituição, ela evoluiu bastante agora, essa Constituição cidadã, né, lá na época... Ulisses Guimarães, um grande escritor também, além de político, ela trouxe ali muitas liberdades, né? Você vê ali os direitos humanos, ele evoluiu muito, ele avançou muito, porque eu costumo dizer, ali nos direitos fundamentais do ser humano, no artigo 5º, por exemplo, da Constituição, cada vírgula, cada palavra, ela foi uma conquista do povo brasileiro. Sim. Ela foi uma conquista. Aquilo não foi pro papel porque alguém achou que era bonito. Não, ela foi uma conquista, né? E então, realmente, tem a ver com Caneca. E aí até as pessoas perguntam, mas por que Frei Caneca? Caneca é uma coisa tão, né, uma canequinha, né, do Instituto Carvalho, né? É porque o pai dele fabricava caneca. O pai dele era fabricante de caneca, mas isso já exatamente... E ele vendia. Quando ele era novo, né, molequinho, não tem uma idade exata, mas 12, 13, 14 anos, ele ia pra rua vender caneca. Exatamente. Então ali já começou o apelido dele de Caneca. Caneca, né? Quer dizer, uma coisa assim... E Freire virou depois. Freire depois, né? Depois estudou e tal. Mas o nosso programa está sendo aí apoiado, né, pelo Instituto do Carvalho, mais uma vez aqui ressaltando ao seu incentivador. Como eu bebo muita água, eu tô sempre mostrando... O doutor Pedro Carvalho, né, o incentivador bucomaxilofacial, a doutora Tainara Caixeta, né, doutora Karine Matos, que está ali, né, ali aguardando a presença nossa ali, né, Sabará. Sabará, você não vai lá um dia ainda, tenho certeza. Espero que seja demorado, mas você falou que aqui você tem o seu podcast, você traz muito, né, a área de advogados, são profissionais de outra área, né? Então a gente quer aproveitar isso para falar com essas pessoas que são o seu público, para também ajudar a sensibilizar esses que são os possíveis patrocinadores, né? Os empresários que podem patrocinar. Ele pode fazer, além de uma boa ação, que é uma boa ação social, perfeito. Ele vai ter publicidade, ele vai fazer uma boa propaganda positiva junto à sociedade, apoiando um projeto cultural, e esse valor investido ainda vai ser descontado do imposto. Então a gente tem que sensibilizar os empresários a apoiar projeto cultural através da lei de incentivo. Só tem vantagem. Você tem desconto do imposto, tem a sua propaganda e ainda fica associado positivamente com coisa boa para o povo, né? E que as pessoas vão querer consumir. Aliás, eu sou a favor, eu sempre faço projeto, que quando a gente coloca um projeto na lei de incentivo,
eu acho que tem que apresentar de graça. Eu, por exemplo, toda vez que o meu projeto é patrocinado, eu não gosto de cobrar ingresso. Eu não coloco cobrança de ingresso. Porque eu parto do princípio de... Eu sou produtor, já recebi, os atores receberam, o figurino tá pago, o cenário tá pago. Não tem que cobrar do povo, não. Vamos apresentar de graça para a população. E aí, mais uma coisa boa, né? Porque a empresa, se é de graça, vai ter mais gente consumindo aquele produto que tem lá a marca da empresa patrocinadora. É isso, Sabará. Sabará, vocês já falando do nosso projeto. Eu tô assim um pouco apressado hoje, Sabará, não é porque eu tô apressado mesmo. É porque hoje eu vou tomar posse na subseção, na 15ª subseção da OAB Macaé, como na área do direito médico, né? Parabéns. Conselheiro na área do direito médico. Então, eu vou aí militar nessa área, por isso que meus podcasts... Aliás, eu também sou do Conselho de Saúde, né? Isso que nós íamos falar. Você falou conselheiro? Não, eu só lembrei porque você falou conselheiro. Não, mas nós vamos falar lá. A gente tá falando de cultura e arte, né? Nós vamos falar lá, entendeu? É porque, na verdade, eu vou fazer parte desse Conselho do Direito Médico na 15ª subseção de Macaé. É uma área também inédita para mim, mas eu estou desenvolvendo nessa área, por isso que nós estamos aqui no nosso podcast, nós trouxemos aqui uns 4 ou 5 médicos, né? Médicos no nome, como o Dr. Pedro Carvalho, né? E outros aqui, um cirurgião vascular, né? E é por isso que eu estou militando nessa área. Eu acho que é uma área importante, sim, né? Que a gente tem que estar presente. Mas... se a gente não tiver saúde, não tem nem como fazer cultura. Claro. Tem que ter saúde primeiro. Mas falando em Conselho de Saúde, Sabará, você além de produtor cultural, ainda cabe espaço na sua agenda para militar no Conselho Municipal de Saúde, que é uma área meio espinhosa, né? Muito espinhosa, meu. Dá umas dor no fígado de vez em quando. Você vai ali para se tratar e acaba saindo com dor no fígado. Aliás, eu acho que é o conselho mais... sensível, não sei se essa é a palavra. É o mais sensível. É o conselho mais sensível, a área mais sensível. Praticamente todas as prefeituras do Brasil têm o Conselho Municipal de Saúde. Sim. Não tem os outros conselhos, não tem conselho ambiental, não tem outros conselhos, mas o de saúde mas tem. A gente só tem que, aí eu já falar de cultura, eu me envolvo de saúde, eu acabo me envolvendo em tudo quanto é causa que eu acho pertinente. Eu sou morador de Rio das Ostras e sou engajado, né, em várias áreas da saúde já tem um tempo. Então, eu vejo que as pessoas participam um pouco desses conselhos. A população tem que ser mais ativa. A existência de um conselho, como o Conselho de Saúde, é para fazer a participação social. É para as pessoas cobrarem, fiscalizarem, darem suas opiniões, assinalar para o governante, né, para a Secretaria de Saúde, aonde é que está precisando fazer o quê. É um trabalho não só de fiscalização, mas um pouco de assessoria também. E, infelizmente, nós temos 2 problemas. O primeiro é, a gente, para pessoas como eu, por exemplo, que não sou servidor público, não tenho nem nada político, não tenho relação com nenhum político, para a gente entrar num conselho como esse, é difícil. As portas são meio fechadas para a sociedade participar. Então, e as pessoas precisam ter mais interesse. Mas o conselho, pelo menos na lógica do conselho, ele é aberto. Não como conselheiro, mas como presença ali, né? As comunidades, ou seja, as associações de moradores indicam os seus conselheiros. Ou seja, em tese, as associações de moradores estão representadas no conselheiro. Em tese. Em tese. Na prática, muita coisa acontece, né? Você é brasileiro, você sabe como funciona o nosso país. Por mais que fale assim, indica da associação. Eu não estou falando na nossa cidade, isso acontece em todos os lugares, e em que a pessoa que está lá, às vezes está indicado, está indo como usuário, né? Na verdade, ele tem algum vínculo com o público, ou está ali indicado por algum vereador. Então tem muito esse dedo político que acaba atrapalhando o que seria o papel do controle social. Entendeu? E o público também tem que participar mais. Vamos falar pro pessoal da cidade, vamos assistir as reuniões do conselho, vamos lá dar palpite. Tem que reclamar, gente. A gente tem que falar e tem que reclamar para as coisas mudarem e melhorar. Meu querido Sabará, olhando para aquela câmera, você pode deixar aí seu recado para esse público maravilhoso que te segue, esse povão aqui da região dos Lagos, Macaé, Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio, enfim. Essa região maravilhosa aqui, terra praiana, né?
Fica à vontade. Que eu escolhi para viver, lugar que eu amo, porque eu sou do Espírito Santo. Pois é, eu também. Morei em muitos lugares, você é de Goiânia, né? Eu sou de Goiânia, tô aqui há 30 E a gente escolhe aqui para viver porque ama, né? Tô aqui uns 35 anos, aqui na região de Macaé, né? Aqui nessa região aqui em Macaé. Então, na verdade, é uma terra maravilhosa. Então, você fica à vontade, porque o nosso programa está caminhando para o final. Sim. Mas não quer dizer que eu estou cortando você. Não, chega, tem uma hora já, mais de uma hora que a gente tá mas fica à vontade, fala para o nosso público aí que ele quer te ouvir. É você, Rodrigo. Bem, falar para o público em geral, né? Que incentive, que você vá consumir teatro, vá consumir exposição, porque às vezes tem pouca opção, né? Tá acontecendo pouca coisa na cidade. Mas quando acontece, vá assistir. Porque quanto mais gente assistindo, mais produções haverá. Tem que ter a demanda do público. Os pais, incentivem seus filhos a consumir produto cultural, a ir assistir uma peça de teatro ao vivo, a ir nesses eventos, que tem muito evento agora que é interseção de cultura, né? Que mistura, às vezes, artes plásticas com teatro, música, com artesanato. Então, vamos consumir produtos culturais e incentivar as pessoas que têm, às vezes, a curiosidade, ou tem timidez, ou quer trabalhar alguma coisa em si, vá procurar fazer uma arte. Tenho certeza que o fazer artístico vai transformar positivamente a sua vida. Então, vamos fazer aula de teatro, vamos fazer aula de música. E as pessoas que têm acesso, né, aos empresários, e aos empresários diretamente, que se sensibilize para apoiar projeto cultural, porque nós temos esses benefícios da lei que não são usados. Nós temos aí um caminho aberto para termos muitos projetos culturais acontecendo na nossa região e a gente não está usando essa oportunidade, essa porta. Vamos usar essa oportunidade da lei de incentivo. Bom, meus queridos aí do nosso público, HC Podcast, Quebrando Paradigmas, com o apoio aí do Instituto Carvalho, Movimento Mulher Mais, Lagos Brindes. Nós estamos aqui chegando no final. Foi um bate-papo maravilhoso, né, aqui com o nosso querido amigo Rodrigo Sabará, produtor cultural aqui na região dos Lagos. O nosso podcast está sendo transmitido pela Rota 22, no YouTube, o Instagram, Helder Gomes Caixeta. Eu que agradeço, viu, Éder? Obrigado e vou te levar pro teatro, hein? Rodrigo Sabará. Daqui a pouco a gente vai estar anunciando o Éder numa peça de teatro. Exatamente. Rodrigo Sabará, olha, foi um grande prazer bater esse papo com você, né? Eu acho que a gente pôde conhecer mais e melhor, né? Aqui com essas ideias, né, suas, porque é a primeira vez que eu conversei com você, a gente falou sobre essa questão, uma coisa ficou meio en passant assim e tal, mas agora a gente pôde realmente extrair de você aquilo que realmente a essência e o público quer. Conhecimento, filosofia, sociologia, história e teatro. Obrigado, Rodrigo Sabará. Até o próximo. Meu público, olha, muito obrigado aí. Pessoal de Goiás aí, sucesso para todos nós. Um abraço a todos.